Peraí. Aí. Regina, é com você. Regina, Eu acho que ela caiu. ela caiu, né? Vamos só aguardar um minutinho até a Regina voltar, gente. Que é ela que coordena a reunião. Jorge, se você, eu vi seu recado com relação à sua amiga, pode mandar o convite para ela, é só mandar aquele link, que daí ela já Ah, pode entrar, tá bom? tá bom, eu mando sim, então. Obrigado. Obrigada a você. É mais fácil você mandar do que eu estou aqui tentando falar com a Regina. Não tem problema, eu mando. Oi, Rê, a gente estava aguardando Oi? você voltar. Deu um pânico aqui, sumiu tudo. Vamos lá, então. É com você, Então vamos. Regina. Fica à vontade. Boa noite, gente, tudo bom? Então vamos começar mais um estudo do livro dos Espíritos. A gente vai começar com a prece. Alguém gostaria de fazer? Ou então eu faço. Em vez de ficar perguntando, porque ninguém responde, então eu faço. Então nós vamos fazer a prece e a gente já inicia o estudo, tá bom? Querido Mestre Jesus, espíritos amigos, mentores queridos do GEOL, estamos agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esse estudo, por mais essa oportunidade de aprendizado. Que tenhamos um bom proveito no estudo de hoje. Obrigada, que assim seja. Bom, gente, nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 3, sobre a volta do espírito extinta a vida corpórea e a vida espiritual. Nós estamos lendo o item separação da alma e do corpo. Nós vamos ler a pergunta 161. Alguém gostaria de ler? Eu vou Sim. colocar em PDF o Livro dos Espíritos aqui para quem não tiver, tá bom? Eu não vou falar a página, porque nem todos os livros são a mesma página. Depende da editora, depende da edição. Para quem está com esse, é a página 116, 116. Regina, eu leio. Então, leia, Elídia, faz favor. Tá bom? Bom, 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e sensa, e a sensação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. E aí, Lídia? Bom, aqui ele fala que em caso da morte violenta, né,
e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a sensação da vida ocorre simultaneamente. Eu acho que não, que nesse caso aí, não sei, porque ainda é uma morte violenta, a não ser que às vezes o espírito é tirado antes, né? Porque aí geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve, é um instante que medeia entre uma e outra. Muitas vezes a gente acha, né, que, peraí, a gente acha em caso de morte violenta, né, e acidental. Então, a pessoa às vezes acha que a separação é rápida, e às vezes não, né, depende da pessoa, né, eu acho, não sei se eu expliquei direitinho, se eu não expliquei, alguém me explica melhor. Eu também acho que não é assim, depende da pessoa. Do grau da... Do grau do desapego do corpo, Sim, do tipo da violência, da morte. Mas eu acho que assim, morreu, separou, mas eu acho que o espírito vai ter a sensação que ele ainda está no corpo. Ele tem essa sensação ainda, porque ele não tem aquele conhecimento, né? Que ele foi muito rápido, né? Mas eu acho que assim, morreu, separou o corpo. Mas eu acho que ele vai... separa, mas ele ainda fica aquela sensação ainda, porque muitas das vezes, quando ele morre, ele acha que ele ainda está no corpo, ele fica no túmulo, né, vários dias, então ele ainda fica aquela sensação que ele está ainda encarnado, mesmo estando desencarnado, né, é assim que eu penso, né. Também. Então, tá bom, Regina? Sempre vai depender do grau de consciência da pessoa no momento da morte. Por isso que a gente fala tanto para que nós possamos estar estar o tempo todo treinando desapego. Sim, sim. Né? Porque aí, se eu treino desapego, no momento da minha morte, acontece de forma muito natural. Facilita mais, né, para o espírito que acabou de desencarnar, né? Mesmo numa morte violenta, Márcia? Então, a morte violenta, se eu sofro uma morte violenta, não significa que eu tenha karma com relação à morte violenta. Também não significa... assim, ele ficar perturbado por uns tempos. Então, porque na verdade a perturbação ela é do espírito e não a perturbação é do espírito e não do corpo. O gênero de morte não determina o gênero que é o jeito que é o espírito. Né? Por exemplo, Jesus teve uma morte extremamente violenta. Sim, entendi. Não é porque foi violenta a morte que ele vai ficar perturbado se ele for uma pessoa mais concentrada, mais espiritualizada. Exatamente. Ele tinha muito conhecimento, né? Pelo conhecimento que ele tinha. Na verdade, o que vai determinar é do lado espiritual para o lado físico, e não do lado físico para o lado espiritual. É isso aí. Entendi. Legal. Marco, posso só fazer uma observação? Claro, Jorge. Eu acho que talvez o que a gente, assim, a dúvida não é em caso da morte violenta, mas da morte repentina. Você não está esperando, não é alguém que está, por exemplo, sei lá, há um mês no hospital e talvez já esteja desacreditado, é alguém que sofreu um acidente de carro, por exemplo, e não estava esperando isso. Como é que ele encara essa mudança repentina, né? Mesmo não sendo violenta ou de alguma outra forma, não sei. Talvez essa seja a maior dúvida da gente. Então, tem alguém com o microfone aberto aí, acho que é a Ilídia. Isso, legal. O que acontece é assim, a questão aqui está falando sobre o tempo de morte do corpo físico e separação da alma. E a gente tem que ficar focado exatamente nisso. Tem mais alguém com o microfone aberto. Quem que é? Agora é a Rê. Então, o que acontece? O fato de ser repentina faz com que a pessoa seja pega desprevenida. Por isso é que a gente fala tanto nessa questão de estarmos preparados para a morte a todo momento. É minha obrigação, enquanto dona de um corpo físico, que eu esteja preparada para a única certeza que eu tenho, que é o desencarne.
É a única coisa que a gente sabe, que a gente pode afirmar com certeza. Nós vamos morrer em algum momento. Se for repentinamente, eu estou preparada a todo momento para essa separação, aí eu vou sofrer menos. Entende, Jorge? Então é um processo de preparação eterna. Eu posso desencarnar agora, daqui a 2 minutos, ou eu posso desencarnar daqui a 40 anos. Se eu estou o tempo todo preparada, eu não vou ser pega de forma desprevenida. E aí, o meu período de sofrimento da separação da morte do corpo físico e da separação do espírito vai ser instantânea, vai ser muito mais simples o processo. Se, pelo contrário, eu fico achando que eu nunca vou morrer, que eu vou ficar para semente, como a gente brinca, né, na gíria, que eu vou ficar viva de forma eterna. O que vai acontecer? Eu vou ser pega de forma desprevenida, repentina, e aí eu vou ficar grudada no corpo, não vou querer soltar a minha vida, a minha encarnação, aquele estilo de vida que eu tinha, né? Entendi. Obrigado, Márcio. E volto a dizer a questão de morte violenta, ou por acidente, ou uma forma de morte repentina. O que vai determinar se eu sofro ou não é o meu grau de apego. Porque mesmo eu tendo uma morte violenta, eu levo um tiro e morro instantaneamente, sem esperar. Se eu estou desapegada, eu lido bem com isso, eu não sofro. Eu simplesmente viro a página e vamos em frente. E pergunto para os espíritos, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Não fico apegada nem a pessoas, nem à minha história, nem ao meu corpo. Não sofro, né? A gente sempre compara assim, imagina você com um objeto de muito valor que você carrega e de repente tomam esse objeto de você. Como é que você lida com isso? Não é para não dar valor, é diferente. Mas qual é o teu grau de desapego? Se precisar seguir em frente, qual é o teu grau de desapego? E aí, entre os objetos de valor, o objeto de maior valor que nós temos é o corpo físico, né? Como é que eu lido com a perda do meu corpo físico? Alguém mais? Mais alguma dúvida? A gente pode passar para frente? Alguém gostaria de ler a próxima pergunta? Eu leio. Então leia, Tainá. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não rara conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Aí a nota de Kardec. Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os lados que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, acho que ele foi até meio que englobado já pela discussão anterior, que uma coisa é a ligação do corpo com o espírito, e isso é cortado, só que a conexão com o perispírito e a consciência, o desprendimento do corpo, depende tanto da morte quanto da consciência do que do que a pessoa acredita ser, né? Se é simplesmente uma vida humana ou se tem toda a vida espiritual para se desprender. Acho que foi isso. É interessante a gente falar da morte por decapitação, como o espírito fala, como o Kardec fala aí, porque é o que eles vivenciavam naquela época, né? Estamos falando da França, final de 1800, né? Então ainda havia decapitação, né? Como
como a condenação para algumas pessoas. E aí, se a gente trouxer para o nosso dia a dia agora, não é sofrimento, é o baque da morte violenta, seja por decapitação, seja por tiro, seja por queda, ou seja por acidente, esse choque da morte violenta, ele vai corresponder ainda no corpo físico a um choque. Quando a gente leva um tombo, a gente leva alguns minutos para se recompor, não é? Você cai da escada, você leva alguns minutos para retomar a plena consciência. Então, quando você morre fisicamente, existe um baque físico, que é exatamente esse baque físico que leva um tempo para o espírito tomar consciência do que está acontecendo. E aí, volto a dizer, quanto mais preparada a pessoa está para esse desencarne, menos baque espiritual, emocional ela vai ter e mais ela vai se recompor com rapidez, né? E aí ele fala aqui dos fios tenazes, né? Que é exatamente desse baque que eu estou falando. Se eu estou num corpo jovem, eu vou levar um pouquinho mais de tempo para poder soltar esses laços do espírito e do corpo. Se eu estou num corpo mais idoso, que já viveu mais e os laços já estão mais soltos, vai ser mais rápido esse processo pelo fato de ter menos fluido vital, né, Rê? Como a gente estuda a questão do fluido vital. Sim, porque o fluido vital é como se fosse o combustível para o corpo, né? Se você é jovem, você está com o combustível, com o tanque cheio. Aí você vai ficando idoso, o combustível vai acabando, o tanque vai ficando mais vazio, então fica mais fácil. Essa é a minha comparação. A gente pode passar para uma outra, querem fazer mais comentário, mais dúvidas? Silêncio reinou. Então a Gente, gente vai agora é passar, aquela hora do pessoal participar, né? fazer pergunta, tirar dúvidas. Eu tenho uma dúvida. Então pergunta. É porque eu estou começando agora a parte do estudo aqui com vocês e eu queria entender mais o que seriam esses fluidos vitais que você comentou. O que é o fluido vital? Como que eu vou te explicar? O fluido vital é um componente que mantém a gente vivo, que é tirado do cosmo, que é o que mantém o planeta, pertence ao planeta, é um fluido que dá vida ao planeta, que dá vida a tudo que tem ao planeta. Então, cada ser vivo dentro do planeta tem um pouquinho desse fluido, e cada um tem a quantidade para ter uma vida. Por exemplo, de 100 anos. Então, você vai ter uma quantidade de fluido no seu corpo para viver 100 anos, mas às vezes você morre antes, porque você usou mal esse fluido e gastou. É como se fosse o combustível, uma gasolina no seu corpo. Mas todos os seres vivos têm, é um componente inerente do planeta. Não sei se você deu para entender. Deu. Obrigada. E aí, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? A gente pode passar para a próxima, que agora a gente vai sair dessa parte da separação do corpo. Agora nós vamos para a perturbação espiritual, depois que já separou o corpo. Alguém gostaria de ler? Eu leio. Perturbação espiritual. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É o que a gente comentou em várias partes aqui atrás, até que a Márcia falou, vai depender da evolução do espírito, do momento da morte, como que vai estar, do apego à matéria, do apego ao corpo, mas a gente sempre vai ter não vai ser assim, já morreu, já sabe, já está bem. Tem alguns espíritos que sim, que já tem essa evolução, que vai como se estivesse assim, andando, o corpo caiu e ele continuou. Mas muitos espíritos vão ter essa perturbação, sem saber o que aconteceu. Por causa do entendimento dele, do estado em que ele está no momento. O Rê, eu acho interessante a gente comentar aqui
muitas vezes em velório a gente vê as pessoas comentarem assim, ah, fulano agora descansou, né? Estava sofrendo tanto, agora descansou. Ou então, ah, fulano agora deve estar bem, né? Ele era tão ruim, uma pessoa tão maldosa e agora tá livre. A gente precisa acabar com esse romantismo de que as pessoas se transformam só porque elas morrem, né? Porque a pessoa que desencarna, que falece, que morre, que desencarna, ela continua sendo exatamente quem ela era. E às vezes eu ouço isso até como com criança, né? Uma criança que morre vira anjo. Não, ela continua sendo um espírito, continua tendo as mesmas dificuldades, e em função dessas dificuldades, ela vai ter os desafios que ela vai precisar enfrentar, como todos nós, né? Então é importante colocar isso. Porque não é porque morreu que vai virar anjo, vai virar santo. Você continua a mesma pessoa. O teu espírito é o mesmo. O que você era aqui, você vai continuar sendo lá. Se você era bom, você vai continuar bom. Se você não era tão bom, você vai continuar não sendo tão bom. Só o tempo que você vai se aperfeiçoando, você vai se progredindo. Daí a melhor prece que a gente pode fazer para alguém que acabou de desencarnar é que a pessoa seja acolhida em vibrações de luz, que ela tenha consciência da situação em que ela se encontra agora. Por quê? Porque é exatamente isso que ela vai precisar para poder receber o amparo espiritual, para poder ser orientada da melhor forma. Porque muitas vezes ela vai estar tão perturbada na hora que ela não vai nem perceber que ela tem um amigo espiritual do lado dela. É. Aí só com a prece que vai amenizar um pouco o sofrimento dela até ela perceber o que aconteceu e notar que ela tem os amigos espirituais do lado dela para socorrê-la. Assim como aconteceu com o André Luiz, que é o mais famoso, os livros que a gente lê, que o mentor dele estava do lado dele o tempo todo e foram 8 anos no umbral até ele perceber. Nos estudos que a gente vê, fala, né, que a melhor é a prece mesmo, para amenizar todo esse sofrimento, é só a prece. Tenho 2 perguntas, posso fazer? Pode? A primeira. Ô, Bruna, só um minutinho. O Rê, fecha seu microfone enquanto alguém está falando, senão dá barulho. Perturbação aqui é no sentido de não entender que ocorreu o desencarne. E a segunda pergunta é: toda alma passa por um período de perturbação, mesmo que para algumas duram mais ou para outras menos, mas todo mundo vai passar por esse período? A perturbação aqui é nesse sentido, de não saber o que aconteceu. Agora, todos os espíritos vão passar por essa perturbação? Não. Tem espíritos que já é É a próxima informado. pergunta. Tem até a próxima pergunta. Ele Todos já vão tem passar, mas vai variar a intensidade. a intensidade. Não vai ser igual para todos. Respondeu, Bruno? Fui ansiosa, tá na próxima. Então, lê a próxima pergunta para nós. Ai, fui pega. Tá, peraí. O meu livro é diferente, tá? Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Acho que é a resposta para a minha pergunta. Já está respondido, né? Respondemos antes. E aí eu quero fazer um desafio para vocês, porque aqui é estudo, não é não é uma aula apenas, é para a gente aprender e aplicar. Em que medida eu estou desapegada das coisas triviais do dia a dia? Então, quando eu assumo um compromisso com alguém, a pessoa fura comigo, como é que eu reajo? Como é que eu lido com o meu orgulho?
Quando eu perco algum item que é muito caro a mim, como é que eu reajo a essa perda? Quando alguém me desagrada e eu fico muito brava, normalmente, como é que eu estou treinando para não ficar tão brava? Como ele coloca aqui na resposta, o homem carnal. O que é o homem carnal? É o homem materializado. Qual é o meu nível de materialidade no dia a dia? Como é que eu reajo? Eu tô vivendo, eu tô sendo uma pessoa espiritualizada num corpo físico, ou eu tô sendo uma pessoa muito material tentando ter uma vida espiritual? Porque não adianta eu achar que vai ser um milagre, né? Eu vou morrer e aí eu vou me livrar de tudo aquilo que me aflige. Não, é exatamente, o resultado vai ser exatamente aquilo que eu plantei, que eu semeei. Como é que eu estou lidando com isso, né? Sim, o mais importante é saber como que a gente está lidando. O mais importante é a gente não criar expectativa com as coisas, né? Quando a gente cria muita expectativa sobre alguma coisa, aí quando não dá certo, e aí, como é que fica? Tem que aprender a não criar tanta expectativa. Eu tenho uma pergunta. Opa. Adriana, Pode falar, Maria de Fátima. depois a Fátima. Depois eu falo. Então vai lá, Fátima. Não, pode falar, Maria de Fátima, pode falar. Então, assim, essa inquietação que a gente sente, pelo menos eu sinto, uma inquietação assim, de ficar sempre, será que eu estou sendo o que eu preciso ser? Será que eu estou fazendo o que... Porque, por mais que eu me esforce em fazer, eu sempre fico com essa... como eu vou dizer? Com essa cisma. E eu quero saber se isso, até onde isso é saudável, ou se isso é uma coisa assim que realmente eu tenho que me monitorar mais para não sentir isso, ou se isso é normal, é uma sensação normal, que é isso que faz com que a gente... Às vezes eu fico na dúvida se é isso que faz com que a gente procure se melhorar, ou se eu estou sendo muito exigente. Sei lá, às vezes eu fico assim, pensando, eu quero saber assim, de vocês. Não sei se deu para entender a pergunta. Eu vou responder com uma resposta do Chico, que eu acho muito legal, viu, Maria de Fátima? É, Ele diz assim: se o outro não se melhora, o problema é do outro. Agora, se eu não me melhoro, o problema é meu. Então, é isso que você está colocando, essa inquietação. Inquietação não é legal. Agora, você ter o cuidado de estar sempre se reavaliando e se melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto moradora da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, isso é uma obrigação nossa nos melhorarmos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, isso é um desejo e uma obrigação nossa, melhorar todos os dias. Agora, não sofrer, não precisa ser inquietação. Pode ser você querer todos os dias se avaliar, como fazia São Francisco, não, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem uma mensagem no Evangelho onde ele diz que todos os dias a gente tem que se perguntar se hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Eu acho que aí sim, mas sem sofrimento, sem inquietação. Buscar melhorar. Sim, porque eu tenho isso como meta de vida. E aí, aquele tal negócio, né? Eu não sei eu sei que eu não sou dona da verdade. Então, eu escuto tudo que falo para ver se eu não estou extrapolando. Então, muitas vezes os comentários, mas você é muito certinha, mas você não relaxa. Mas não é questão, não me faz mal, mas eu escuto para ver se, porque como eu não sou dona da verdade, eu escuto para analisar até onde, para ver se realmente eu não estou extrapolando. Entendeu? Então, por isso que eu estou perguntando, não sofro, mas eu fico me autoanalisando para ver se eu não estou extrapolando, de repente, sei lá, né? Então tá bom, então deu para entender. Então, é que a inquietação é sofrimento.
Entendeu? Então não precisa ser com inquietação, tem que ser com o desejo de melhorar-se todos os dias, mas sem sofrimento, porque aí não é natural. É que eu usei a palavra errada. Mais Vai. alguém? Fala, Adriana. Oi. Não, é que nem na parte que fala de não se irritar em relação do que a gente está vivendo, em relação aos que nem no caso eu, né? Porque agora eu estou tendo que, como se diz, mãe professora, né? A gente tem que ter a paciência de estudar com os filhos, de ensinar, e não é fácil. Então, tem alguma coisa em relação ao que de ter a paciência, de pensar, da gente poder ter a tranquilidade como que eu diria? Ai, sumiu a palavra agora. Mas de ter a paciência, né? De entender para poder ensinar. Porque não é fácil. Não sei se se estaria incluído, que você falou naquela parte de. Como que é aqui? Deixa eu pegar aqui. Da parte. Tá fugindo as palavras. Mas não vem, não vem. Não, De se avaliar e de se transformar. sim, porque é um aprendizado, está sendo um aprendizado para a gente, porque a gente tem que aprender e ensinar, né? E ter a paciência para lidar com isso. Sim. Quer responder? Não, tá bom o que você falou. Tá. O som da Adriana tá muito chiado aqui para mim, eu não estava entendendo o que ela estava falando. Ela colocou a questão dos desafios agora em época de pandemia, de ser mãe, ser professora e continuar trabalhando e cuidando das coisas, e muitas vezes não tem a paciência, né? Eu entendo que todos nós estamos passando por esses desafios, estamos tendo que reaprender muita coisa no nosso dia a dia. Eu acho que a gente nunca teve que aprender tanto a aguentar a gente mesmo, a conviver com a gente mesmo e com os nossos desafios, né? Eu acho que vai muito além, né? E aí junta-se a questão de ter que ser professora nessa colocação que a Adriana fez aí, e aí os desafios de ensinar, muitas vezes sem conseguir acompanhar. Rê, seu microfone está aberto. Muitas vezes tendo que ensinar e viver esse dia a dia aí com os alunos, e é um processo de aprendizagem mesmo para todos nós, não tem como. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade agora de reavaliar o nosso conceito com relação a, como a gente tem falado aqui, com relação à educação, com relação ao valor dos professores, né? Os professores nunca foram tão valorizados como agora, e já não era sem tempo, né? Vamos combinar, e ao mesmo tempo entendermos que nós precisamos aprender a fazer uma dinâmica entre a gente e os nossos filhos, né? Uma dinâmica legal de convivência, de troca, de realmente estarmos juntos. Mesmo quem não tem criança pequena, viu, Adriana? Mesmo quem não tem filho pequeno ainda, em idade de educação formal. Eu acho que é um processo nosso, eu comigo, eu com as pessoas que eu convivo, e eu com os filhos no sentido de educação. É um desafio e estamos aprendendo juntos. E aí vale pedir ajuda para os amigos, para os parentes, para os universitários, para que a gente possa vencer esse processo todos juntos. Mesmo porque, né, Márcia, pedindo ajuda, a gente está exercitando a humildade. Eu não dou conta. Será que você pode me ajudar? Deixar de lado o orgulho de que, nossa, eu vou pedir ajuda agora, nossa, eu não sei essa liçãozinha tão fraquinha. E daí? Pede ajuda e aprende, né? Eu estou me lembrando do psicólogo Tal Ben-Shahar, de Harvard, num curso que a gente fez com ele o ano passado em Curitiba,
E ele colocando que não importa o tamanho do desgaste que você tenha, você precisa fazer a reparação na mesma quantidade de desgaste que você teve. Então, para a Adriana, para as pessoas que estão tendo desafios, a gente precisa se dar um tempo para se reestruturar após um desgaste. E aí cada um vai fazer essa reestruturação do jeito que acha que vale, né? Seja dormindo, seja praticando esporte, seja fazendo alguma outra atividade. Eu não sei o que é que te faz se sentir bem, mas faça a reposição de toda a energia que você perde nas atividades que você tem, porque é assim que a gente cultiva a felicidade, segundo o pesquisador e psicólogo Tal Ben-Shahar. É assim, tá disponível para todo mundo, não é fazer coisas malucas, não. Aliás, isso aí mudou, inclusive, o conceito de férias, né? Porque as pessoas às vezes pensam que eu trabalho um ano e aí eu preciso de um mês de férias. Então, o Dr. Tal Ben-Shahar disse que a gente precisaria de pequenos períodos de reposição da energia gasta. E aí cada um vai fazer do jeito que for possível. Porque aí você consegue reparar mais rapidamente, não precisa esperar um ano. Você pode ter 2 horas de descanso ou de atividade prazerosa para poder reparar um desgaste que você teve. Isso é pessoal, cada um sabe o que repõe, né? Ler um livro, mexer com as plantinhas, passear com os cachorrinhos. E assim, cada um tem o seu jeito. Mais alguma dúvida? Podemos ir para frente? Pergunta 165. Quem gostaria de ler? Quem ainda não leu, por favor. Quem ainda? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Eu leio. Então, leia. Tá. Bom, é longo, você fala na hora que eu passo que eu paro, tá bom? 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como autourdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que, desde sua vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, porque, então, compreendem imediatamente a sua posição. Só um minutinho. Vamos comentar, Adriana, que senão fica muito longo. Então, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? O conhecimento que você já tem do mundo espiritual vai influenciar? Ele fala que sim, que influencia muito. Porque o espírito já sabe o que vai acontecer, né? Já tem o conhecimento do mundo espiritual, já tem a certeza de que algumas coisas que podem acontecer. Só que o que influencia mais, é que ele fala aqui, é a prática do bem e a consciência pura. É a maior influência. Então, que a Márcia falou, você ser bom, o desapego da matéria, tudo isso influencia mais do que só o conhecimento. Se você tem o conhecimento e não põe em prática, não resolve nada. Um exemplo que a gente faz, uma comparação que a gente faz é que quando você vai para uma viagem para algum lugar, e antes de ir para aquele lugar, você faz uma pesquisa sobre o lugar. Então, se você tem conhecimento
do clima, do tipo de alimentação que tem naquele lugar. Então, você consegue muito mais facilmente se adaptar quando você chega. Você sofre menos, né? Que você já não tem nada que é novidade para você, né? Fica mais fácil. Aí ele fala assim, que na ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. É o que nós lemos lá atrás, né? Cada espírito vai ter uma diferença de perturbação. Então, no começo, todos vão ter um pouco de perturbação. Vai depender desse apego, desse conhecimento, se a perturbação vai ser muito ou não. Mas todos vão ter um pouquinho. Vamos lembrar que essa confusão ela é fruto da matéria, A matéria. né? É a influência que a matéria exerce sobre o espírito ainda. Muito parecido. Tem mais alguém com o microfone aberto aí, gente. Uru. Muito, Uru e a Rê. Muito parecido com a confusão que também a gente vê quando o bebê nasce. Se a gente pensar no bebezinho que acabou de nascer, ele também está aprendendo a lidar com o corpo físico. Então, ele leva um tempo para falar, ele leva um tempo para andar, ele leva um tempo para se reconhecer, para ter consciência do próprio corpo. Então, esse mesmo processo que o bebê sofre, a gente vai sofrer no desencarne. Só que no desencarne, ele pode ser mais instantâneo, mais rápido, porque aí o espírito já está com a plena consciência, né? Ele não teve que entorpecer a consciência para poder reencarnar, no caso do bebê. No caso do desencarne, a pessoa faz isso, pode fazer isso com muito mais rapidez. Eu fico imaginando que, pelo menos a sensação que eu tive quando assim, eu fico imaginando que pode ser quando a gente volta de uma anestesia. Eu já fiz várias cirurgias, então quando eu volto, teve uma vez que eu voltei da cirurgia, estava um silêncio. Eu falei, acho que eu morri. Aí eu fiquei olhando em volta para ver se eu via alguém que eu conhecia. Não sei, lendo aqui, me parece, né, que eu penso que ser assim, né? Eu tenho essa sensação. É um lampejo só, né? Mas pode ser que seja isso, né? Quando uns voltam da anestesia já eufórico, né? Outros voltam devagar, outros demoram para voltar da anestesia, né? Para se inteirar do ambiente. Deve ser, né? Eu acho uma comparação meio fútil, mas acho que dá para, né? Pode ser até que seja assim, sei lá. Márcia, alô? Tá me ouvindo? Tá. Eu gostaria, assim, que você ou a Regina falasse um pouco mais dessa questão da prática do bem, da consciência pura, porque são dois pontos decisivos para essa perturbação ser menor ou maior, né? E eu acredito que há muita... Sim, acredito que as pessoas, de uma certa forma, elas veem de uma forma superficial, né? O que é praticar o bem e o que é uma consciência pura, e por que ele cita as duas coisas, né? Por que ele não falou só prática do bem? Por que além dele falar prática do bem, ele falou também de consciência pura? Eu entendo a prática do bem com relação ao hoje, né? Viver aquilo que eu sinto, ter uma autenticidade entre o meu sentimento e a forma como eu vivo. Ser uma pessoa boa, uma pessoa que o tempo todo está trabalhando para ser útil e para não prejudicar ninguém. Eu acho que isso é a prática do bem. E a consciência pura, no meu entendimento, é não ter culpa de alguma coisa que aconteceu, não ter culpa do passado. Porque se eu tenho culpa do passado, eu não consigo desencarnar e seguir em frente. Se eu tenho culpa do passado, eu continuo presa naquele corpo, continuo presa naquela vida e continuo patinando, não vou para frente. Então é assim que eu entendo. Não sei se mais alguém quer contribuir aí. Márcia, culpa do passado, no caso, o que você diz que nem
Poderia ser, assim, alguma coisa que você deixou de fazer e que às vezes hoje se arrepende de fazer, de ter feito, e aquilo fica te, às vezes, martelando, né? Não, eu poderia ter feito. Não, Sim, mas não por fiz. isso que eu falei que você não consegue ir para frente. Você morre, mas continua ligado naquele corpo, naquela vida, naquelas situações, e aí você não consegue ir para frente. Por isso, culpa. A culpa sempre vai estar relacionada ao que já aconteceu. Ou você fez alguma coisa errada, ou você deixou de fazer alguma coisa legal. Você perdeu a oportunidade. Aí a consciência não fica pura, a consciência fica pesada, né? Sim, mas aí no caso isso a gente como que nem poderia tirar essa culpa, não que a gente faria, ou se a gente deixou de fazer, a gente faria. Ou se a gente se arrependeu pelo que ter feito. Mas que nem não que faria, às vezes o que deixou de fazer, mas tirar da consciência que a culpa. Sim, Poderia ser isso? a culpa não ajuda em nada. E a culpa atrapalha porque ela impede você de seguir em frente. A culpa é uma âncora. Quando você sente culpa, você fica atolada. Entendeu? Ela te ancora na situação e você não vai para frente. Tanto que nós temos relatos de espíritos com culpa que de 300 anos, 400 anos, eles continuam naquela história. As pessoas que eles prejudicaram já desencarnaram, já reencarnaram, já estão em outra energia, em outra vibe, e ele ainda continua com a culpa com relação ao que ele fez. Então a culpa ela é paralisante para quem a sente. A culpa nunca vai auxiliar. E para a consciência, ela não deixa a consciência pura, porque você não consegue seguir em frente, né? O que é consciência pura? É a certeza de que você fez o seu melhor. Ah, mas eu fiz o meu melhor, mas não ajudou. Tá, mas você fez o melhor? É o que importa. É o que você sente que importa. Tanto é que, às vezes, eu prejudico alguém de propósito, mas a pessoa não se sentiu lesada. E eu fico com a culpa, mas a pessoa seguiu em frente. Então, a culpa ela é estritamente ligada à intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, a minha consciência imediatamente não fica pura, ela fica martelando. Se eu perdoo alguém que me fez alguma coisa ruim, imediatamente eu me liberto e vou em frente, vou embora. Eu acho que por isso que o Ururaí fez essa pergunta, né? Uma condição não existe sem a outra. Se você tem culpa, é porque você não fez coisas boas e também vai te impedir de continuar fazendo. E se você faz coisas boas, a tua consciência vai ficar pura também. Então, uma não existe sem a outra. Elas têm que caminhar as duas juntas. Eu acho que é assim também, né? Só para. Porque, veja, pela questão, isso aí é o fator X, né, da questão aí, né? Porque o conhecimento, ele sempre, a pessoa aprendeu, quer dizer, ela pode aprender sobre espiritismo ou também não aprender nada, mas se ela praticou o bem e ela está com consciência pura, eu fui buscar aqui na questão 918, quando fala lá do homem de bem, no Livro dos Espíritos, e é interessante isso a gente ter em mente, eu acho legal. Quando ele diz aqui, o verdadeiro homem de bem, lógico que esse homem aqui, atualizando para os dias de hoje, né? Esse homem é ser humano, né? Vamos lembrar disso. E se ele fala o verdadeiro, quer dizer, existe o falso ser humano que se diz ser do bem, né? Que a gente vê muito aí hoje pessoas ligadas à política dizendo que são cidadãos do bem, né? Então, ele é muito claro na questão, ele diz o verdadeiro ser humano de bem. E aí que vem a coisa interessante, é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, que é a 10ª lei divina.
E aqui que há coisas que pegam um pouco, e a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente vai morrer, e a gente não quer passar por essa perturbação, ou passar o mínimo possível. Veja que tudo começa pela justiça, né? Porque o amor só existe se existe justiça. Então, quanto você, o quanto a gente é justo no nosso dia a dia, o quanto a gente é justo. E aí vem depois, lá na lei de justiça, quando Kardec pergunta o que é a justiça. E ele fala que dar ao outro tudo aquilo que você quer que dar a você. Direitos iguais, é mais ou menos isso. Então, será que por isso que a gente fala até em justiça social. Então, veja que o amor, ele só existe se existe antes a justiça. Que óbvio, né? Sem amor, não há justiça. Então, quando a gente fala aí da prática do bem, às vezes fica uma visão muito superficial, né? A gente vê aí, tá, no meu dia a dia, eu faço isso, faço aquilo. Ou seja, é muito mais do que isso, é ter uma consciência de justiça coletiva, não é de justiça individual, justiça coletiva, porque senão não existe amor ao próximo e também não existe caridade. Lembrando que aqui essa caridade não é a caridade material, né? É aquela caridade que Kardec questionou, inclusive, né? Que ele quis saber dos espíritos, mas o que é caridade, né? Segundo Jesus, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então é um treino para a gente fazer, e ele diz lá, na sua maior pureza, é um treino para cada um de nós, quando a gente pensar em transformação pessoal, lembrar sempre disso, tudo começa pela justiça. Né? Quer dizer, e aí, voltando lá na questão, quando ele pergunta sobre a justiça, eu penso para direitos para mim, igual eu penso para todos, né? Querer para mim, querer para o outro o que eu quero para mim. Então fica aí essa reflexão, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, né? E o conceito de prática do bem é bem profundo nesse sentido. Eu quero chamar a atenção também para, pensando nisso que você falou, Duraí, lembrar do André Trigueiro, que fez uma live no sábado com a Sandrinha Reis, através do canal da Livraria Espírita da USE, aqui de Rio Preto. O André é espírita, lá do Rio de Janeiro, é jornalista da Rede Globo, e é palestrante, escritor, e ele coloca exatamente isso, o conceito de tudo aquilo que a gente está vivenciando hoje. Ele colocou uma coisa muito interessante. Ele disse que o vírus, o coronavírus, ele não veio trazer a desarmonia ou a inconstância ou esse mal-estar que a gente às vezes fala, né? Ele só veio revelar o tamanho da desigualdade, e aí voltando para a questão da justiça que você colocou, o tamanho da desigualdade que existe no mundo, que existe no nosso bairro, que existe na nossa comunidade, o quanto que haviam pessoas invisíveis e que agora estão sendo vistas por conta de todo esse processo da pandemia, e o quanto que é importante nós trabalharmos para tratarmos os desiguais de forma desigual, para que eles possam ter um mínimo de atendimento às suas necessidades, né? Então, que é exatamente isso, é praticar o bem com justiça, né? Muito legal. Alguém quer mais fazer mais algum comentário? Senão a gente termina de ler aqui o comentário de Kardec. Quem gostaria de... Eu quero só falar uma questão, que aí nesse item que a Adriana leu, o Kardec coloca que a lucidez das ideias e a memória do passado, quando a gente desencarna, elas vão voltando à medida em que a matéria, a força da matéria vai perdendo, né? A influência da matéria vai perdendo.
o seu valor. Então, no plano espiritual, eu vou tomando consciência de quem eu sou, de quem eu fui, das outras existências que eu tive, das ideias que eu tenho, à medida em que eu vou me livrando da influência da matéria. Por isso é tão importante a gente ir treinando desde já a perda da influência da matéria. Quanto menos eu sofrer a influência da matéria no dia a dia, mais fácil vai ser depois que eu desencarnar. É a diferença que a gente fala entre desencarnar e descarnar, né? Tem muita gente que desencarna, que morre, mas não descarna, fica ligado no corpo, fica sofrendo ainda a influência da matéria sobre o espírito. E aí, pessoal? É só lembrando aí, para quem quiser depois pesquisar, Kardec, na questão 875, a gente tem uma advogada aí no grupo, né? Não sei se tem mais do que uma, mas tem aí a Bruna. Eu não sei se existe uma... Não sei qual seria a definição de justiça, segundo o direito, né? Não sei se a Bruna poderia falar, a Bruna Batista, poderia falar alguma coisa para a gente sobre isso, mas Kardec diz lá, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quer dizer, será que a gente respeita o direito do outro? Quer dizer, será que a gente entende que o outro tem direitos, assim como a gente tem, e a gente não se mobiliza para isso? Se a gente não se mobiliza, é isso que a Márcia estava falando, a gente não está respeitando o direito do outro, né? A gente está concordando com essa desigualdade, e aí vem a morte, a gente acha que estava tudo bem. Poxa, eu era presidente do centro, tudo, olha que situação que eu estou. Por quê? Porque a pessoa não praticou a justiça, que é daí que tudo começa, né? E quando eu pratico, quanto mais justiça, mais amor. E quanto mais amor, em termos de densidade do perispírito, lembrando lá de densidade igual a massa sobre volume, né? Se a gente pensar a massa como sendo constante, uma constante, colocar o espírito como sendo a constante, quer dizer, elas são inversamente proporcionais, quer dizer, quanto maior a densidade, menor o volume. Se a gente pensar volume como sendo a expansão da luz, né? Já que Jesus falou, brilha a vossa luz, e quanto mais uma luz brilhante, mais expandida ela é, não sei se a gente pode falar assim, quer dizer, quanto menos eu pratico a justiça, porque eu estou sendo egoísta. Então, quanto mais egoísta, maior a densidade. Então, quanto maior a densidade, menos volume, menos expansão da luz. Quanto menos egoísta, já porque eu estou pensando na justiça, estou pensando no outro, estou pensando no direito que o outro também tem, menor a densidade e maior o volume, maior a expansão da luz. Então tem uma lógica, essa coisa do tempo da perturbação, é isso que você falou, Márcia, quer dizer, quanto menos desmaterializado e quanto mais espiritualizado, né, menos perturbação, menos sofrimento, menos tudo aquilo que é de ruim e mais coisas boas, né, no momento aí da morte. Daí não vou conseguir voar se eu tenho mais massa e menos volume, né? Não, a massa ela é constante. A massa... Tá, então eu não vou conseguir voar se eu peso. A massa vamos entender como sendo uma constante, um K. A Tainata aí ela pode nos ajudar. A constante seria o espírito, que é tudo igual, né? O espírito ele é igual para todo mundo, como um princípio inteligente do universo,
ele é igual para todo mundo. Agora, o que é que eu vou fazer? Aí, então, é densidade com volume, entendeu? Não é massa com volume. É densidade, então. Eu tenho que diminuir minha densidade para poder voar. Isso. Quanto menor a densidade, maior o volume, maior vai ser a luz. E diminuir a densidade é diminuir o egoísmo. Diminuir o egoísmo é pensar no outro, é começar a praticar a justiça, né? Quer dizer, entender que o outro também tem direito, como eu, porque aí eu não vou agora, mas leiam, né, que vale a pena a gente ler a 875, porque aí Kardec ele pergunta, e o que é que determina esse direito? E aí vai a resposta, e os espíritos respondem, lei humana e lei divina. Então, dentro da lei humana e dentro da lei divina. Quer dizer, tem toda uma lógica nisso, né? Só para a gente não ficar naquela superficialidade, entende? Ah, não, eu não faço mal, eu faço bem. Ah, eu ajudo aí de vez em quando algumas pessoas. Não, cara, é mudar mentalidade, é o que o pessoal chama de mindset, né? A mentalidade, a mentalidade. Quando a gente muda essa mentalidade, aí sim a gente está começando a entender, com relação à justiça, né, essa questão do meu direito, do direito do outro ser igual ao direito que eu atribuo a mim. Né? E essa é a parte filosófica da doutrina espírita, que é espetacular, né, Ururaí? Porque aí a gente sai do pensamento e parte para a ação, né? Que é a transformação que o Kardec propõe para o verdadeiro espírita, né? Senão, o que a maioria das pessoas faz do espiritismo é um movimento de autoajuda, e não é isso. Né? Não é uma coisa de autoajuda, é uma coisa reestruturação do ser espiritual. Tem um porquê disso tudo, né? Como a gente está lendo aí, tem um porquê. E é a terceira revelação, quer dizer, para revelar, ó, é o seguinte, praticar o bem é você ter uma mentalidade de justiça. Então, não é só coisinha pequena aí do dia a dia, isso não será suficiente para você fazer a transformação para a qual eu e você, cada um de nós, estamos aqui. A gente não está de passagem, não estamos de férias, né? Nós estamos num estágio intensivo, treinamento, estágio intensivo para exercer essa transformação. E quantos espíritas acham que só por serem espíritas eles vão para um lugar legal quando desencarnarem, né? E a gente já leu tantos livros, né, Rê, lá no centro, dos relatos dos espíritas que chegam no plano espiritual se achando, e aí eles se defrontam com a própria consciência, né? Um que é ótimo é o livro Voltei, que fala sobre ele era presidente, né, do centro da FEB, acho Presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. Leiam, Voltei, que vocês vão perceber tudo isso que o Uru falou. E aí, mais algum comentário? Se não, já são 9h05, eu iria só terminar de ler o comentário de Kardec, porque tudo que foi falado aqui engloba nesse comentário aqui, que eu acho que não precisa mais comentar ele, eu só vou terminar de ler, pode ser? Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com as caracteres do indivíduo e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou.
Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver como um corpo semelhante, na forma, ao preceder, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar, julgando-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inoportunamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora de um estranho, falando desse ato como se de coisa que lhe não diz respeito, até ao momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele dá à sua situação, se compenetra. Nos casos da morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Eu acho que, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas eu acho que foi tudo que foi falado sobre o que o Uru falou, a Márcia falou, acho que engloba tudo que a gente leu aqui. Agora, se alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, fique à vontade. A gente só precisa entender basicamente, que o fato da pessoa ter desencarnado numa morte coletiva, como aconteceu aqui no final, como ele cita, não significa que as pessoas vão para os mesmos lugares, né? O tempo todo as pessoas vão estar... O Rê, seu microfone está aberto. O tempo todo as pessoas vão estar onde elas estão mentalmente. E esse é o nosso desafio, é a gente estar sempre atento e cuidar de como é que nós estamos, principalmente no momento do passamento, no momento da morte em si, porque eu posso até ter algum equilíbrio, mas no momento da morte eu me desequilibro. Por exemplo, como ele cita aqui, da ansiedade, eu fico com medo, como aconteceria numa cirurgia. Eu posso estar com a melhor equipe, no melhor hospital, mas na hora da cirurgia eu me desespero, eu vou atrapalhar tudo. Então, por isso esse cuidado com a manutenção da calma, o treino da calma, como a Bruna Batista perguntou agora há pouco, para que eu fique bem, para que eu entenda o que está acontecendo comigo e não me desespere. E aí fica a dica, a gente sempre brinca com isso. Se você começar a conversar com o pessoal da tua família e ninguém te responde, todo mundo te ignora, fica atento, porque pode ser que você tenha desencarnado e não se deu conta ainda, né? Preste atenção, tenha atitudes para você checar o que está acontecendo com você, né? Porque é uma queixa comum dos espíritos nas reuniões mediúnicas. Eles falam que estão chamando, ninguém, está todo mundo ignorando ele, ninguém está prestando atenção nele, ninguém se lembra mais dele. É porque provavelmente desencarnou e a vida está seguindo para as pessoas que estão vivas aqui na Terra. Um exemplo disso é aquele filme Sexto Sentido, né? Que o médico morreu e achou que não tinha morrido ainda, né? Ele continuou atendendo o garoto via ele porque o garoto era médium, e ele achava que a esposa dele estava brigada com ele porque ela não respondia as conversas dele.
Tem alguns filmes que é bom de exemplo, mas tem uns que tem muito hollywoodiano, mas tem alguns que dá até para a gente entender um pouco. Aprender com os filmes, né? Isso. E aí, alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode encerrar por hoje? Posso falar um minutinho? Pode, Ricardo, à vontade. Então, comentando o que a Márcia falou, eu só lembrei que está muito atual na minha cabeça o depoimento da Ana Karine, né, com relação àquele amigo dela. E agora também a notícia de um conhecido, do irmão do Hugo, que foi sedado. Assim, do irmão do Hugo eu não sei bem, mas ele foi sedado também porque ele comentou da ansiedade. Então, essa questão não é só na hora da morte, né? Esse equilíbrio que a gente deve manter, essa tranquilidade, essa certeza, assim, de que tudo está certo em qualquer situação, isso é bom para nosso equilíbrio, para nossa mente, para nossa saúde, para o nosso emocional, né? O emocional e para nossa saúde em consequência, consequentemente, né? Então, nesses momentos assim de provas, né, que seja provas de saúde ou qualquer outra, o equilíbrio é fundamental para o resultado do que vai acontecer, né? Acho que o Uraí poderia até, como médico, comentar até melhor. Mas é muito importante, né, nessas situações, agora com muita gente passando por provas, né, de saúde, então manter esse equilíbrio, isso é fundamental, né, para o resultado. É só isso. Mais algum comentário? A gente pode encerrar por hoje. Eu queria comentar uma questão que Ricardo, está aberto o microfone. A gente foi educado para pensar que a morte é destruição, como o Kardec coloca aqui. E aí, como o espírito percebe que ele não se foi destruído, ele continua se vendo, ele continua se sentindo, ele continua pensando como ele era na vida. Por isso é que para muitos espíritos é difícil perceber que morreram. Então, daí a importância da gente fazer uma educação das crianças para esse entendimento, para elas crescerem entendendo que a morte não é destruição, a morte é apenas mudança de plano. A gente vai sair do plano material e vamos para um plano mais quintessenciado, mais purificado. Mas continuamos sendo nós mesmos, tendo os nossos gostos, tendo a raiva que a gente tinha antes, tendo as afeições que a gente tinha antes. Então, isso tudo vai ajudar a gente a entender que é simplesmente uma troca de roupa. Nós não perdemos, quando você troca de roupa depois que você toma banho, você não perde a tua individualidade. A tua individualidade não fica naquela roupa que você tirou, né? É o mesmo processo. Então, essa clareza de raciocínio ajuda a lidar melhor com o processo da morte e se desligar do corpo físico, né? Bom, gente, então vamos encerrar. Eu gostaria de pedir para a Márcia fazer a prece de encerramento para nós. Você faz, Márcia, para nós? E aí, quarta-feira a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns e na quinta-feira a Academia da Felicidade. Todos convidados. Exatamente. A gente quer aproveitar, então, para divulgar o estudo da quarta-feira sobre mediunidade, a Academia da Felicidade. Vou pedir para vocês também, se puderem, no Instagram está tendo o coletivo Ana por Elas, com várias lives todas as terças-feiras, muito interessantes. A Cataline é quem coordena esse coletivo e tem trazido temas bastante inspiradores para a gente poder ser ativista do bem nesses momentos. Também quero pedir para vocês curtirem a página do Facebook, do GEOL, curtirem a página do YouTube, o canal do YouTube do GEOL, e assistirem lá os vídeos. Nós já estamos postando alguns vídeos que estão atrasados, mas estamos postando na medida do possível, para que vocês possam acompanhar os nossos estudos, tá bom? É isso. Gratidão a todos por estarem aqui hoje. A nossa gratidão a Jesus,
por todo o amparo que sempre nos dedica, a nossa gratidão aos mentores do GEOL, que acreditam no nosso potencial, que investem em cada um de nós todos os dias. Gratidão aos amigos do GEOL, a todos aqueles que fazem o GEOL acontecer, em todos os sentidos, nos grupos de estudo, nas nossas ações sociais, no amparo a cada ideia, no apoio financeiro, pessoal, o apoio de ideal. Queremos agradecer imensamente a todos aqueles que fazem esse sonho chamado GEOL acontecer, a todos aqueles que contribuem de alguma forma para os nossos grupos de estudo, que nos orientam, nos preparam melhor para o dia a dia e nos possibilitam ter uma vida com mais clareza, com mais tranquilidade, com a certeza de que nunca estamos abandonados, nunca estamos sozinhos e a todo momento podemos nos transformar em pessoas melhores. Gratidão, Jesus, por todos os seus ensinamentos. Gratidão a Kardec pela clareza de raciocínio que possibilita com suas obras e que nós continuemos no nosso esforço para sermos pessoas melhores, um dia de cada vez, todos os dias, para frente, para cima, acreditando que é possível. Que possamos ter uma noite de descanso muito tranquilo, que possamos continuar aqui na Terra fazendo a nossa parte da melhor forma que for possível. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos, por esse grupo de estudos hoje, por essa reunião. Vamos juntos e felizes. Gratidão, Rê. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, gratidão. Boa noite, boa noite. Boa noite, Márcia, Uru, Elisa e a todos que participaram do estudo de hoje. Boa noite. Boa noite. Desliga a gravação.